Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vou passar aqui para vocês um recado importante. Vocês têm até sexta-feira para terminar todas as atividades relacionadas ao primeiro e ao segundo bimestre. Eu trouxe aqui para vocês, nesse primeiro vídeo, eu trouxe a correção das atividades do primeiro bimestre. Tá? Depois eu vou colocar o vídeo do segundo bimestre, talvez na semana que vem, mas os diários serão fechados na sexta-feira. Então, vocês têm até sexta-feira para fazer todas as atividades que porventura estiverem atrasadas e vocês quiserem fazer. Tá? Então, esse recado ele é importantíssimo para vocês, porque vocês não podem se esquecer. Tá bem? E a partir de semana que vem a gente segue com o terceiro bimestre já, tá beleza? Eu trouxe aqui para vocês, então, a correção das atividades. Vamos lá, pessoal. Então, essa aqui foi a primeira atividade que eu passei para vocês, a atividade que relacionava cores, países, dá para trabalhar muita coisa aqui, geografia. Então, olha só, primeira atividade, essa é da primeira questão, quer dizer, eu tenho aqui. Quais são as cores da bandeira da Itália? Então, não é muita, eu já tenho aqui a bandeira, não é muita novidade. Então, eu tenho aqui green, o verde, white, o branco e red, vermelho, beleza? Próxima que eu tenho aqui é which country is this? Qual é esse país? Esse país nada mais é que a Alemanha pela bandeira, Germany. O Van Gogh é um pintor holandês. Então, Van Gogh era o que a gente chama de Dutch, certo? Que é holandês. The Eiffel Tower, que é a Torre Eiffel, né? Dá para ver pela figura e tudo. Em que país que ela fica? Bom, a gente sabe que fica em Paris, na França, ou France. O Atômio, que é essa foto, vocês estão vendo de um lugar chamado Atômio. Ele fica numa cidade chamada Bruxelas, que nada mais é do que a capital da Bélgica. A Bélgica, lá na Europa. Muito bonito, por sinal. Bom, essa foi a primeira atividade. Vamos passar aqui. Segunda atividade foi uma atividade que falava basicamente de pronomes pessoais, certo? Então, eu tenho aqui, você tinha que substituir o nome pelo pronome pessoal. Então, eu tenho aqui Antônio, Carlos and José. Então, vamos lembrar que a primeira coisa que eu tenho que lembrar aqui é que eu tenho 3 pessoas. Então, se eu tenho 3 pessoas, se eu falo assim, ó, Antônio, Carlos e José estão em Los Angeles, obviamente eu estou falando que eles estão em Los Angeles. They are in Los Angeles. Qual o substituto de Susana? She, ela. O que eu substituo por Peter? Ele, he. The book is in the library. Estou dizendo que o livro está na biblioteca. Então, ele, o livro, it, pronome it. E aqui eu tenho uma outra pergunta que é I love you. O pronome objeto. O pronome objeto é aquele que vem depois do verbo. Então, o pronome objeto é you. Pronome pessoal é aquele que vem antes do verbo. Pronome objeto é o que vem depois. Certo? Próxima atividade envolvia o verbo to be, né? Então, eu tenho aqui, começando por aqui, eu tenho a foto aqui da Bruna Marquezine, e aí eu tinha que sempre observar, sempre quando você for fazer uma atividade relacionada ao verbo to be, você tem que observar aqui, ó, quem é o pronome, é ele que vai te dizer quem é o verbo. Então, eu tenho I am, eu tenho she is, eu tenho it is, eu tenho he is, eu tenho they are, certo? Então, sempre você vai observar quem é o pronome da frase, que através do pronome você vai saber quem é o verbo, tá? Próximo também, essa atividade também é relacionada ao verbo to be, a mesma coisa da outra atividade.
Então, vamos observar quem é o pronome. Aqui eu tenho George. George nada mais é do que ele. Então, se é ele, eu vou usar is. Nesse caso, a minha única opção é isn't. They, a minha única opção aqui é aren't, né? Que eu vou com o pronome they, eu vou usar o verbo are. Nesse caso, aren't. Na próxima, com o pronome she, então eu vou usar o verbo is. Aqui eu tenho I. Com o pronome I, eu vou usar o verbo am. Nesse caso, am not. Eu tenho o pronome they, então eu vou ter o verbo are. Simples assim, tá? Nessa outra atividade, ela é da mesma coisa das outras. Mesma coisa das outras. A única diferença aqui é que tem um texto. Ao invés de serem frases, como antes, você tem um texto. Ponto. Essa é a única diferença. Então, para quem teve dificuldade, quem achou que isso aqui era muito difícil em relação às outras, não. Eu simplesmente peguei, ao invés de colocar 4 frases, 5 frases, uma em cada questão, eu juntei tudo e montei um texto. Então, essa é a única diferença, tá? Então, eu tenho aqui, ó. No primeiro eu tenho My name is Catherine. I am 17 years old. I am Australian. I speak English, but I know Portuguese because my mom is. She is. My mom é minha mãe. Se é minha mãe, é ela. Então eu tenho. E aí eu tenho, no finalzinho eu tenho We are a happy family. Nós somos uma família feliz. Então, recapitulando, eu tenho meu nome é. My name is. I am. My mom is. We are. Pronto, tá aqui. Joanna is, ela, né? She is. Então, olha só para você ter uma ideia de como foi simples essa atividade. Eu tenho Joanna is. Se eu substituo Joanna por she, que é o correto, o pronome correto, o verbo vai ser is. Então, os 3 primeiros, eu já fiz os 3 primeiros. Joanna is, she is e she is. Pronto. Então, eu tenho aqui is, e o próximo, are. Cadê? Onde é que tá? Aqui, ó, a letra C aqui para mim. Fechou. My father's name, o nome do meu pai, que já tem até a tradução que já ajuda, o nome do meu pai é Carlos. Então, my father's name is Carlos. Então, a primeira é is. He is not Australian. He is. Ih, gente, só isso que deu aqui. Não, nem tem nada aqui para pensar. Essa atividade aqui nem foi feita para pensar muito, ó. É tudo a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. My mom's name is Lorena. Se eu estou falando da minha mãe, eu estou falando sobre ela. Então, ela tem 40 anos. Nesse caso, she is 40 years old. Então, is aqui na primeira, is na segunda. My parents are, aí já são os dois. E they are. Então, é is, are. Aí vai dar aqui, no meu aqui, vai dar a letra D. Essa é a letra D. A atividade 6, estamos falando de datas, né? Vamos começar a recordar as datas. Então, eu tenho aqui, os dias da semana são Sunday, depois eu tenho Monday, depois eu tenho Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Então, Monday, Thursday, Saturday. Pronto. E os meses do ano? Que nós fizemos um exercício muito parecido com esse, antes da pandemia, antes dessa confusão toda, nós fizemos um exercício muito parecido com esse. Então, os meses do ano são: the months of the year are January, February, March. April, May. June, July. August, September, October, November, December. Prontinho. E essa expressão, na verdade, essa imagem, né? Ela sugere a expressão good evening.
de boa noite, né? O boa noite ali da chegada. E aqui no finalzinho, esse joinha aí que a gente dá nos vídeos, o like, o gostei, o joinha que vocês tanto falam na linguagem de vocês hoje em dia, nada mais é do que o I'm fine. Eu estou bem. Também serve, né? Quando a gente faz esse joinha. Aqui essa sétima atividade, já está acabando, essa sétima atividade ela é simples também. Também fizemos algo bem parecido antes dessa confusão toda de suspender as aulas. Nessa data, por exemplo, o que é que está faltando? Está faltando o que está entre parênteses. Entre parênteses eu tenho a palavra terça-feira, que nada mais é do que Tuesday. Aí você vai marcar aqui, tá? Tuesday. E agora, quinta-feira na próxima, aqui embaixo. Quinta-feira eu já tenho Thursday. Quarta-feira, Wednesday. Sexta-feira, Friday. Sábado, Saturday. Pronto.